Hoje, um dia especial em que estamos dando mais uma vez boas-vindas à Ariamane, de novo conosco aqui no Brasil, e que chega nesse momento justamente em que parte da população, pelo menos, busca se mobilizar para que certos desequilíbrios possam ser apontados e, quem sabe, sanados. Mais um passo neste empenho, nesta luta, e que a nossa contribuição aqui seja trazer algo da consciência, verdade e da beleza, através da qual o Sri Aurobindo nos comunicou a sua experiência, através de Savitri, o poema em que ele como que reuniu, condensou, sintetizou toda a sua visão, toda a sua experiência, chegando neste momento, chegamos em nossa jornada, que já se estende por alguns anos, chegamos a um momento culminante, um momento importante, não um culminante ainda, o momento culminante será, possivelmente, o encontro de Savitri com o deus da morte, o embate de Savitri com Yama, o deus da morte. Este será um momento decisivo em que a sua missão, a missão de Savitri, irá se cumprir. Na imagem do poema, através do debate, através da contraposição de verdades espirituais aos questionamentos, aos sofismas que Yama coloca diante dela, metaforicamente é a vitória do amor sobre a lei da morte. Então, aqui é o momento, estamos no momento em que Savitri finalmente realiza a união consciente com sua alma, para que desta maneira encontre a força necessária, a força interior necessária para aquele momento mais à frente. Então, hoje, as passagens do poema retratam este encontro. Mais uma vez, estamos diante de uma expressão da mais alta qualidade do ponto de vista da poesia, do ponto de vista da música e, como expliquei antes, existe esta busca de criar como que uma, uma ilustração, um acompanhamento visual para a poesia, a música, que não tem a pretensão de ser uma ilustração, nem da poesia, nem da música, mas de alguma forma de ser uma, um acompanhamento digno, pelo menos que seja do que a poesia e a música nos trazem. Tivemos nos dois últimos, justamente as duas primeiras partes deste canto 5 do livro 7, alguns problemas com a transmissão, justamente da imagem. Estas passagens já foram disponibilizadas no YouTube, serão, nas próximas semanas, corrigidas e substituídas lá, mas, de qualquer maneira, esperamos que hoje seja possível que a transmissão aconteça sem problemas, mas caso aconteça, mais uma vez, como da última vez, foi sugerido, recomendado mesmo, o foco é a poesia, é a música. Então, se houver alguma dificuldade com a transmissão das imagens, concentre-se na poesia e na música. Então, Savitri, livro 7, o livro do Yoga. O Yoga de Savitri, em busca da descoberta do encontro com a sua essência, a sua alma. O canto 5, então, onde acontece finalmente este encontro, essa descoberta, na sua parte 3, a descoberta da alma 3.
aqui, nesta câmara de flama e luz, elas se encontraram, olharam uma para a outra e se conheceram. A divindade secreta e sua parte humana, a calma imortal e a alma em luta. Então, com rapidez de mágica transformação, elas se precipitaram uma para a outra e se tornaram uma só. Então, uma rápida retrospectiva desta jornada, que é o livro 7, onde no primeiro canto Savitri recebe o chamado comando de ir para dentro, uma jornada de autodescoberta em busca do encontro com sua alma, para que lá encontre a força e o sentido da sua, do seu nascimento, da sua missão, e ela parte nesta jornada e Shri Aurobindo descreve, nós acompanhamos como ela vai adentrando as múltiplas dimensões do mundo interior, desde as extensões mais próximas da matéria, do físico sutil, depois adentrando os campos da força vital, o espaço mental, até finalmente chegar à proximidade da morada da alma. Então, neste canto 5, é onde acontece finalmente este encontro. E depois daquela descrição magnificente que tivemos da última vez, em que Shri Aurobindo nos traz, na forma de poesia a mais inspirada, aquela visão dos vários aspectos desta dimensão da alma, falando do ser central, que está fora e acima da manifestação, do nascimento, e que é individualizado, embora em unidade constante com a origem, com a essência e com a manifestação universal, o seu aspecto de manifestado da alma ou do psíquico, e a partir do psíquico a sua personalidade, o seu invólucro psíquico, que é o ser psíquico. Então, aqui ele nos descreve um encontro entre o que seria este ser central, que é este aspecto individualizado, mas que está em unidade, em união com a própria Mãe Divina. Então, este aspecto e o aspecto da alma. Então, ele descreve aqui dessa maneira magistral, é como se fosse cinematográfica mesmo, o encontro. Então, primeiro o encontro, o olhar mútuo, o reconhecimento mútuo, onde a natureza de cada um destes aspectos fica caracterizada pela maneira como o Shri Aurobindo descreve cada uma delas, e depois este rápido ir uma em direção à outra, e a fusão, o encontro, a fusão, a união. Então, mais uma vez, aqui, nesta câmara de flama e luz, elas se encontraram, olharam uma para a outra e se conheceram. A divindade secreta e sua parte humana. Aqui, então, o atributo essencial de cada uma dessas partes. A divindade secreta. O que a caracteriza é esta natureza imortal e que tem a calma da consciência da eternidade, da imortalidade, a calma imortal e a alma em luta. Então, a parte humana é a alma em luta, aquilo como ele nos escreveu, é esta manifestação, essa delegação, por assim dizer, que nasce com a missão de dar suporte ao esforço, ao empenho, à luta humana em busca de autoconhecimento, de autodescoberta, de realização
tanto individual como coletiva, e que é um constante embate com as limitações, as dificuldades que são impostas pela própria natureza da manifestação material. Então, aquela calma que permanece subjacente a tudo, imortal, e a alma que se empenha e que luta. Elas, então, se encontram, se olham, se conhecem, e, com rapidez de mágica transformação, elas se precipitaram uma para a outra e se tornaram uma só. Aqui, acho que cabe um comentário sobre a escolha feita de como acompanhar, como ilustrar esta passagem. Como já comentei antes, a cada passo que damos à frente, vai se tornando mais e mais desafiador encontrar como dar alguma expressão visual àquilo que a poesia e a música nos trazem. Uma tentativa de fazer isso nessa passagem foi de fazer uma associação entre essa divindade maior com o sol e a parte humana, a alma e luta, a terra. Então, mais uma vez, essa dinâmica de interação entre o sol e a terra, de alguma forma buscando a expressão desta aproximação, desta fusão mesmo no final. Aqui, nesta câmara de flama e luz, elas se encontraram, olharam uma para a outra e se conheceram, a divindade secreta e sua parte humana, a calma imortal e a alma em luta. Então, com rapidez de mágica transformação, elas se precipitaram uma para a outra e se tornaram uma só.
Here in this chamber of flame and light, they met. They looked upon each other, knew themselves, the secret, the deity, and its human part, the calm immortal and the struggling soul. Then, with a magic transformation speed, they rushed into each other and grew one. Depois desta experiência de fusão, de identificação total, plena, consciente da parte humana, da alma humana com a sua parte divina, ela uma vez mais se vê identificada com a personalidade humana. Uma vez mais, ela era humana sobre o solo terrestre. Na noite murmurante, em meio a bosques varridos pela chuva, e a rude cabana, onde em transe ela se assentava. Aquele mundo sutil recuou fundo para dentro, para trás do véu de sol da visão interior. Agora, porém, o lótus semi-aberto de seu coração tinha desabrochado e se erguia, desvelado, diante do raio terreno. Numa imagem reluzia, revelada, sua alma secreta. Então, de certa forma, ele nos fala da experiência que parece que mesmo daqueles que
experimentaram esta união consciente enquanto presentes, encarnados num corpo humano, com essa dimensão da alma, do espírito, mesmo aí não necessariamente vai permanecer para sempre, como que na superfície a expressão desta união, mas ela pode recuar, como ele expressa aqui através dessa imagem, ela recua para trás, fundo dentro, para trás do véu de sol da visão interior. Então, não mais necessariamente para um fundo escuro de autoesquecimento, mas um véu de sol sugere algo que vela, mas que ao mesmo tempo é luminoso. Mas, uma vez tendo havido aquele encontro, há uma necessária, uma transformação, uma primeira transformação interior. Aquilo que nos passos da sequência da realização do yoga, Sri Aurobindo vai descrever como a transformação psíquica, a psiquicização da própria natureza. Então, se no coração dela, o lótus, a presença já era um lótus semi-aberto, ou seja, mesmo ela, que era uma encarnação, um avatar da Mãe Divina, ainda estava, até aquele momento, como que esta presença ainda como que velada pelas camadas do ser exterior, da personalidade humana. Mas aí este lótus já estava semi-aberto. Mas uma vez tendo havido esse contato, essa integração, essa união, este toque, ele desabrochou. E agora se erguia desvelado diante do raio terreno. Numa imagem reluzia, revelada, sua alma secreta. Então, mesmo quando ela já alcança esse estado de revelação, de presença revelada, ainda assim, ela se manifesta, se expressa através de uma imagem, uma forma. Não havia paredes separando a alma e a mente, nenhuma cerca mística resguardando dos clamores da vida. Em sua casa profunda de lótus, seu ser se assentava, como se sobre o assento de mármore da concentração, chamando a Mãe poderosa dos mundos para que fizesse deste cortiço terreno sua casa. Então, naquele estado de identificação que ela alcançara, já não havia mais nenhum véu ou mesmo paredes que separassem essa dimensão interior da alma revelada e do instrumento exterior da mente. E também em relação à vida, os clamores, os anseios da vida, também nenhuma cerca mística resguardava essa dimensão da alma. Ela estava em completa fusão, estava como que manifestada a flor da pele, por assim dizer. Ao mesmo tempo que, no mais profundo dela, na casa profunda de lótus, então ele sugere essa dimensão de uma morada fundamente assentada dentro, mas que tem essa dimensão do lótus, a dimensão daquilo que deste ser vivo, que desabrocha, que se abre à luz. Lá o ser dela encontrava o seu assento, sua morada, como se sobre o assento de mármore da concentração. Então era um estado de permanente, de intensidade concentrada, para que esta união alcançada não mais se perdesse, se diluísse, se dispersasse. E não apenas havia esse estado permanente dessa concentração, dessa intensidade máxima de concentração, mas não havia aí apenas a concentração na autorrealização. Mas esta reunião dentro era a condição para uma abertura para o alto, um chamado, onde
Já interiormente, ela realizava como que o sentido e o propósito do seu nascimento, que era estabelecer uma conexão, uma ponte, quando, através da sua aspiração, ela chamava pela Mãe poderosa dos mundos, para que fizesse deste cortiço terreno sua casa. Ou seja, para que o ser divino não apenas mantivesse o suporte secreto, a manifestação que ela iniciara, mas que efetuasse a transformação, por assim dizer, que estava prevista desde sempre neste propósito, de modo que a própria Terra, então aqui, ela, Sri Aurobindo usa esta imagem, não apenas a condição da Terra, mas num cortiço, ou seja, uma condição de muita escassez, de muita precariedade. Então, que esta condição tão decaída, a condição terrestre presente, aqui, mesmo nessas condições, a Mãe, o Ser Divino, se manifestasse e fizesse da Terra sua morada, como que o primeiro passo para que depois a Terra passasse por uma transformação. Então, nela, a realização desta identificação interior com a alma era o primeiro passo para o começo da realização da sua missão. Não havia parede separando a alma e a mente, nenhuma cerca mística resguardando dos clamores da vida. Em sua casa profunda de lótus, seu ser se assentava, como se sobre o assento de mármore da concentração, chamando a Mãe poderosa dos mundos para que fizesse deste cortiço terreno sua casa. Como se num lampejo de uma luz superna, uma imagem viva do poder original, uma face, uma forma, desceu para dentro de seu coração e fez dele seu templo e pura morada. Porém, quando seu pé tocou a tremulante floração, movimento poderoso sacudiu o espaço interior, como se um mundo fosse abalado e encontrasse sua alma. De dentro da noite sem alma e sem mente, do inconsciente, uma serpente flamejante ergueu-se, libertada do sono. Ela se ergueu, estendendo suas espirais, e se postou ereta, e escalando poderosa, tempestuosamente em seu caminho, com sua boca flamejante tocou os centros de Savitri. Como se um beijo fogoso tivesse rompido seu sono, eles desabrocharam e riram, sobrecarregados com luz e beatitude. Então, na coroa, ela uniu-se ao espaço do eterno. Então, ele descreve nesta passagem como que um processo. Primeiro, ele nos falou do chamado de Savitri. Ela se reuniu fundo dentro e de lá se concentrou, se reuniu e chamou. E manteve, aspirou noite e dia e noite, para que houvesse essa descida e, a partir dessa descida, o começo da transformação. E essa aspiração dela tem essa resposta. Então, ele nos diz que uma face, uma forma se aproximou, desceu para dentro do seu coração. Mas quando ela desce, aqui as imagens, as metáforas são absolutamente poéticas, mas provavelmente são muito precisas do ponto de vista de um processo de realização interior. Então, ele nos descreve como isto que desce para dentro do coração, o centro do psíquico, toca com o seu pé este centro, e a partir deste toque há um despertar. Então, ele começa a descrever como
do ponto de vista do yoga integral, acontece esse processo que, em outras formas de yoga da tradição indiana, vai acontecer de outra forma, mas isso podemos aprofundar um pouco mais à frente. Porque essa passagem aqui, ele vai desdobrar, ou pelo menos na recitação e da música, será desdobrada em duas partes. Na flor da cabeça, na flor da base da matéria, em cada reduto divino e nó da natureza, ela retinha unida a corrente mística que une os cumes invisíveis com as profundezas não vistas. A linha de fortes que fazem a frágil defesa, salvaguardando-nos do mundo enorme, nossas linhas de autoexpressão em seu vasto. Então aqui ele nos começa uma descrição dos centros de consciência, aquilo que na tradição do yoga indiano é identificado como os chakras, os centros de consciência, de força de consciência. Então ele nos fala dos dois extremos, na flor da cabeça, no centro mais alto, até a flor, o centro da base da matéria. Em cada reduto divino e nó da natureza. Então, cada um destes centros é como que um nódulo, onde está, ao mesmo tempo, uma presença, uma potencialidade de manifestação divina e, ao mesmo tempo, um nódulo da natureza. Ali, a natureza também concentra uma presença de força que será depois mobilizada quando do momento da transformação. E nesta linha, neste cordão que unifica os centros, ela retinha unida a corrente mística que une os cumes invisíveis com as profundezas não vistas. É como se este feixe vertical dos centros na manifestação individual fosse o tornar visível uma sequência que no alto se estende para o infinito, para os cumes invisíveis, e embaixo se estende também para dentro, para o mais fundo, até profundezas até então insondadas, não vistas. A linha de fortes que fazem a frágil defesa, salvaguardando-nos do mundo enorme. Então aqui ele usa, mais uma vez, uma imagem militar mesmo, como se fosse uma linha de pontos de defesa, de fortificações de defesa, que ainda, no entanto, é frágil, uma defesa ainda frágil, porque ela protege, salvaguarda de forças de escala mundial, universal. Então, como que esta linha é que estabelece a defesa, a integridade da constituição individual diante desse influxo, desse jogo imenso de forças. Por isso, depois ele vamos ser alertados para o risco de abertura precipitada, prematura, não preparada destes centros, porque aí pode acontecer justamente essa invasão dessas forças universais, sobre as quais não teremos nenhum controle, que poderão nos levar ao naufrágio e à ruína. Porque nos é dito esta linha que unifica estes centros, que serão centros de manifestação individual, são linhas de autoexpressão. Então, através dela, o ser pode se expressar de maneira diferenciada, individualizada, desde que ele saiba como mantê-las em sua sanidade, em sua integridade. Então, sobre esta linha no alto,
uma imagem se assentava no poder original, portando a forma e a face da Mãe Poderosa. Armada, portadora da arma e do sinal, cujo poderio oculto mágica alguma poderia imitar, multifacetada e, contudo, una, uma força guardiã. Um gesto salvador estendeu seu braço erguido e, símbolo de alguma nativa força cósmica, uma fera sagrada jazia, reclinada sob seus pés, massa silenciosa com olhos de chama de força vivente. Então, como que uma afirmação, uma resposta àquele chamado, é que lá no mais alto, no cume, o que se postava era a própria Mãe Divina, e aí num aspecto de manifestação de poder, de força, de proteção. É um aspecto que está armado, que portadora da arma e do sinal, cujo poderio oculto, mágica alguma, poderia imitar. Aqui, as expressões da arte indiana, quando cria a imagem de Durga, parecem se aproximar dessas imagens que Sri Aurobindo nos traz aqui. Então, este aspecto da mãe, armada, portadora da arma e do sinal, cujo poderio oculto, mágica alguma, poderia imitar, multifacetada e, contudo, una, uma força guardiã. Um gesto salvador estendeu seu braço erguido e, símbolo de alguma nativa força cósmica, uma fera sagrada jazia, reclinada sob seus pés, massa silenciosa, com olhos de chama de força vivente. Então, este aspecto da Mãe Divina é frequentemente representado de pé sobre o dorso de uma fera, de um tigre, de um leão. Mas, é como ele nos diz, esta representação deste animal, desta fera, é símbolo de alguma nativa força cósmica. Então, a formulação de um poderio, de uma força de escala cósmica universal. É inteiramente submissa, subjugada a este poder da Mãe Divina, ela jazia reclinada sob seus pés, massa silenciosa, com olhos de chama de força vivente. É como se nos dissesse, todo esse processo, se nos abrirmos à condução, aquilo que, quando Sri Aurobindo vai formular as linhas do yoga integral, ele vai depois e cada vez mais colocar o acento na abertura, na entrega à condução da Mãe Divina. Porque, como fica claro nesta passagem, através desta entrega teremos a certeza de um processo conduzido de forma absolutamente segura, a certeza da proteção da Mãe Divina. Então, as duas passagens que na recitação da poesia e da música retratam o que ouvimos aqui. Então, a primeira, de novo, a identificação de Savitri com o seu aspecto, a sua personalidade humana. Uma vez mais, ela era humana sobre o solo terrestre. Na noite murmurante, em meio a bosques varridos pela chuva, e a rude cabana, onde em transe ela se assentava. Agora, porém, o lótus semiaberto de seu coração tinha desabrochado e se erguia, desvelado, diante do raio terreno. Então a alma estava visível, aberta diante da manifestação da terra, da natureza terrena.
Numa imagem reluzia, revelada, sua alma secreta. Em sua casa profunda de lótus, seu ser se assentava, como se sobre o assento de mármore da concentração, chamando a Mãe poderosa dos mundos para que fizesse deste cortiço terreno sua casa. Então, numa passagem musical de alguns minutos, Sunil como que sintetiza, condensa estes dois aspectos. Primeiro, aquele aspecto do retorno à identificação com a personalidade humana e o entorno, o contexto no qual ela se situava. Ela estava lá na ermida, lá no meio da floresta, concentrada. E depois, na segunda parte, este abrir-se, este desvelar-se do lótus do coração. Então, as imagens tentam acompanhar isso. Na primeira parte, este retorno à identificação com a sua condição humana, o seu entorno, e na segunda parte, o desabrochar do lótus do coração. upon earthly soil. In the muttering night, amid the rain-swept wood, and the rude cottage where she sat in calm. But now the half-open lotus bud of her heart had bloomed and stood disclosed to the earthly rays. In an image shown, revealed her sea-faced soul. In its deep lotus home, her being set
as if on concentration's marble seat, calling the mighty mother of the world to make this earthly tenement her house. Tudo passou por uma alta mudança celestial, rompendo a cega, muda parede do negro inconsciente, apagando os círculos da ignorância. Poderes e divindades irromperam flamejantes. Cada parte do ser, tremulando com deleite, jazia, inundada com marés de felicidade, e viu em cada circunstância sua mão e sentiu seu toque em cada membro e célula. Como se num lampejo de uma luz superna, uma imagem viva do poder original, uma face, uma forma desceu para dentro de seu coração e fez dele seu templo e pura morada. Porém, quando seu pé tocou a tremulante floração, movimento poderoso sacudiu o espaço interior, como se um mundo fosse abalado e encontrasse sua alma. De dentro da noite sem alma e sem mente do inconsciente, uma serpente flamejante ergueu-se, libertada do sono. Ela se ergueu, estendendo suas espirais, e se postou ereta, e escalando, poderosa, tempestuosamente em seu caminho, com sua boca flamejante, tocou os centros dela, os centros de Savitri, como se um beijo fogoso tivesse rompido seu sono. Eles desabrocharam e riram, sobrecarregados com luz e beatitude. Então, na coroa, ela uniu-se ao espaço do eterno. Então, é uma descrição poética da mais alta inspiração, mas, ao mesmo tempo, acho que se pode considerar que é uma descrição muito precisa
do processo de transformação, seguindo as etapas como são previstas, por assim dizer, como Sri Aurobindo e a mãe, em absoluta coerência, também nos descreve. Então, a primeira etapa, a da transformação psíquica, a psiquicização da natureza. Então, aquilo que na passagem anterior foi descrito com a descida, que faz com que haja um desabrochar do lótus que está, do botão de lótus que está fechado no âmago, no coração, o mais recôndito e profundo de cada ser. Então, o desabrochar do lótus da alma, do lótus do psíquico, é a primeira etapa. Mas com o despertar dele, o chamado, virá uma etapa em que haverá uma descida que vai promover as condições para que haja, por sua vez, no seu momento, um despertar de baixo. Então, aquilo que algumas tradições do yoga indiano descrevem como o despertar da energia de Kundalini, uma concentração poderosíssima de energia, de força que estaria com que adormecida, concentrada no centro da base, o centro inferior, e que de lá, então, segundo certas disciplinas, então, do Tantra Yoga, seriam despertadas e ascenderiam, despertando cada um dos centros no seu movimento ascendente. Este é o caminho do yoga tradicional, do Kundalini Yoga. Mas, mesmo nessa tradição, e depois Sri Aurobindo vai confirmar isso, é absolutamente indispensável se alguém, ou aqueles que na tradição indiana seguiram esse caminho, tinham que ter a condução de um mestre absolutamente experimentado neste caminho, de modo que a presença deste mestre pudesse conduzir com segurança este caminho, mas este processo. Mas mesmo a presença do mestre, eventualmente, não asseguraria uma absoluta segurança. Essa segurança absoluta só é assegurada pela condução pela Mãe Divina. Então, em Sri Aurobindo, ou A Aventura da Consciência, Satprem faz um resumo muito claro, muito didático mesmo deste processo. Então, onde ele descreve como no yoga integral o caminho, de certa forma, é o caminho inverso. Então, em vez de ser um caminho de despertar ascendente, em que esta força seria despertada embaixo e subiria despertando os centros, o caminho do yoga integral é o contrário. Ele vem de cima para baixo, uma vez que esta força que então assumiu a condução do processo individual, a força da Mãe Divina, vê que o ser está pronto, vê nele as condições para que esse processo possa acontecer, certamente aí esse momento será antecedido por esta abertura psíquica, a irradiação do psíquico, o psíquico já assumindo a frente da condição do processo. Então começará uma descida gradual em que os centros serão despertados de cima para baixo. Então, dos centros mais altos, os centros que, por definição, seriam portadores de mais luz, de mais alcance, eles seriam despertados primeiro, para que, na descida gradual, essa luz viesse se irradiando para baixo, despertando os centros de baixo, agora com segurança, porque ele está sendo conduzido pela força da Mãe Divina. Então, é este processo que Sri Aurobindo está descrevendo agora. Depois da transformação, da psiquicização, começa esse processo de transformação espiritual. Então, a descida que promove um despertar e uma subida, e depois virá a terceira etapa do processo, que será a transformação. Mais uma vez, uma descida. Então, é uma descida, uma subida e uma descida final que transforma.
Então, é que ele nos descreve aqui: tudo passou por uma alta mudança celestial, rompendo a cega, muda parede do negro inconsciente. Então, é algo que começa lá de baixo, da câmara mais profunda, onde, digamos, a fagulha, a centelha estaria como que mesmo aprisionada no inconsciente. Isto rompe esta prisão, por assim dizer, e vem como que apagando os círculos da ignorância, as paredes que promoviam a prisão, o aprisionamento, a limitação dessa presença. E, na medida em que há esse despertar, poderes e divindades irromperam flamejantes. Então, ele nos falou como cada um daqueles centros era como que o centro onde está, como que adormecido, latente, um potencial de manifestação divina. Cada um deles um potencial diferenciado. Por isso, poderes e divindades que irrompem flamejantes. Cada parte do ser tremulando com deleite, jazia inundada com marés de felicidade. Então, neste processo de descida, cada centro que é despertado, como que desperta para a sua própria realidade de Ananda, por assim dizer, oculta, e que, por sua vez, se abre e se interliga com a Ananda, o deleite, a felicidade, a beatitude infinita do próprio ser divino. Então, a abertura de cada um desses centros significa como que este inundar, não mais agora das marés de impureza, de confusão, de obscuridade que podem inundar e invadir caso haja uma abertura prematura provocada sem o conhecimento desses centros, não. Aqui o que haverá serão marés de ananda, de beatitude, de felicidade. E cada um deles, ao mesmo tempo em que responde com deleite à invasão do deleite, vê em cada circunstância a mão da Mãe Divina e sente o toque desta mão em cada membro e célula. Como se num lampejo de uma luz superna, uma imagem viva do poder original, uma forma, uma face, uma forma desceu para dentro de seu coração e fez dele seu templo e pura morada. Então, mais uma vez, essa descida que vai encontrar no coração com a união, com a presença, a centelha psíquica que já está lá e faz dele seu templo e morada. Mas quando essa dimensão desce e toca, porém, quando seu pé tocou a tremulante floração, quando toca com delicadeza e força este lótus, um movimento poderoso sacudiu o espaço interior, como se um mundo fosse abalado e encontrasse sua alma. Então, chegar o momento daquele despertar. É como se este toque liberasse forças que estão lá adormecidas. De dentro da noite sem alma e sem mente do inconsciente, uma serpente flamejante ergueu-se, libertada do sono. Ela se ergueu, estendendo suas espirais, e se postou ereta e escalando, poderosa, tempestuosamente em seu caminho, com sua boca flamejante tocou os centros dela. Como se um beijo fogoso tivesse rompido seu sono, eles desabrocharam e riram, sobrecarregados com luz e beatitude. Então, na coroa, ela uniu-se ao espaço do eterno. Então, esse movimento ascendente de despertar dos centros, mas como conduzido de cima. Então, essa serpente, por assim dizer, que vai tocar
vai como que beijar, tocar e despertar cada centro, ela é, desde sempre, foi como que sancionada, autorizada, por assim dizer, por esta força, essa presença em si. E ela, por sua vez, vai buscar a chegar até a coroa, até o ápice, e lá estabelecer esta união consciente com o Eterno. Nós estamos aqui chegando, a música de Sunil, acho que ao longo dessa jornada que foram de décadas, né? Ele começou com aquelas primeiras expressões musicais que parecem como que molduras, e com muita modéstia, muita humildade, ele oferecia a fala da mãe, mas gradualmente, à medida em que certamente o processo interior dele se desenvolve, mais e mais essa música vai se tornando como que uma meditação sobre as passagens do poema que são recitados pela mãe. E aqui nós vamos chegando, me parece que já ao cume da manifestação dele. Talvez aqui, talvez no próximo canto do livro 7, ele terá chegado a este cume. Depois, possivelmente, ele pode ter mantido isso, mas aparentemente não foi mais alto que isso. Então, nessa passagem particularmente, nós teremos a presença, a colaboração daquela cantora italiana, a que ele se refere no livro que foi feito pelo Ashram a partir de correspondências dele, chamada Beatrice, que teve poucas participações. Me parece que essa aqui, salvo engano, vai ser a última colaboração dela, e acho que a presença do canto da voz dela ficou restrita a este livro 7. Então, essa voz vai se erguer poderosa, como que dando expressão a essa primeira parte, porque, de novo, nós teremos aqui, nessa passagem, como que duas partes. Então, primeiro, essa descida desta face, desta forma, ser divino que desce, do poder original que desce e vai se abrigar no coração. E a segunda parte, o despertar da serpente, a ascensão desta força. Como se num lampejo de uma luz superna, uma imagem viva do poder original, uma face, uma forma desceu para dentro de seu coração e fez dele seu templo e pura morada. Porém, quando seu pé tocou a tremulante floração, movimento poderoso sacudiu o espaço interior, como se um mundo fosse abalado e encontrasse sua alma. De dentro da noite sem alma e sem mente do inconsciente, uma serpente flamejante ergueu-se, libertada do sono. Ela se ergueu, estendendo suas espirais, e se postou ereta, e escalando, poderosa, tempestuosamente em seu caminho, com sua boca flamejante tocou os centros de Savitri. Como se um beijo fogoso tivesse rompido seu sono, eles desabrocharam e riram, sobrecarregados com luz e beatitude. Então, na coroa, ela, a serpente, uniu-se ao espaço do Eterno.
as in a flash from a supernal light, a living image of the original power, a face, a form came down into her heart and made of it its temple and pure abode. Out of the inconstant, soulless, mindless night, a flaming serpent arose, released from sleep. It rose, billowing its coils, and stood erect, and climbing mightily, stormily on its way. It touched her centers with its flaming mouth, as if a fiery kiss had broken their sleep. They bloomed and laughed, surcharged with light and bliss. Then, at the crown, it joined the eternal space. A terceira fase derradeira, culminante deste processo, que será a transformação. Aqui eu vou apresentar, vou oferecer uma obra em construção, em andamento. Então, a forma que essa apresentação terá ainda não é concluída, e também a passagem do poema que acompanha é uma passagem mais extensa, mais complexa, e que não vai ser apresentada ainda hoje na sua inteireza. Isso vai ser o começo da próxima apresentação de Sade. Então, lá possivelmente a apresentação terá uma outra forma, e aí teremos sim a parte do poema completa. Mas aqui é como que uma primeira aproximação a isso. Então, mais uma vez, tudo passou por uma alta mudança celestial,
rompendo a cega, muda parede do negro inconsciente, apagando os círculos da ignorância, poderes e divindades irromperam, flamejantes. Cada parte do ser tremulando com deleite, jazia inundada com marés de felicidade, e viu em cada circunstância sua mão, e sentiu seu toque em cada membro e célula. Então, aqui ainda a descrição do despertar ascendente, promovido pelo toque da serpente flamejante que despertou. Mas aqui ele vai começar um movimento de transformação que, por sua vez, novamente é um movimento descendente. Então, nós veremos como a sequência dos centros, os lótus que ele menciona, é descendente do alto até a base. No país do lótus da cabeça, no castelo do lótus entre as sobrancelhas, na passagem do lótus da garganta, no reino do lótus do coração, na vasta e imperial extensão do lótus do umbigo, nas partes diminutas do estreito centro inferior, no lugar profundo onde a serpente dormia. Então, como disse na passagem completa do poema, nós vamos ouvir como as reticências indicam as partes que estão aí, entre cada um desses versos, onde ele vai descrever como a expressão de cada um destes centros acontece na presente condição humana e como a manifestação, a expressão desse centro vai acontecer quando houver essa transformação. Então, é uma passagem de uma beleza, uma profundidade únicas, mas também me parece que é absolutamente precisa na maneira como ele descreve a condição presente da consciência humana e a condição transformada dela. Mas acho que também já podemos antecipar que ele não se limitou a descrever no lótus da cabeça, no lótus entre as sobrancelhas, o lótus da garganta, mas ele atribui a cada um deles uma característica como que física, que, por sua vez, me parece que é a expressão simbólica de uma característica, uma natureza, da natureza deste centro. Claro que só quem tem a experiência da identificação com estes centros, naquilo que eles representam na sua essência e na sua manifestação, poderá verificar a precisão dessas imagens, mas tudo indica que não são apenas metáforas, mas são alusões muito precisas à natureza de cada um deles. Então, o país do lótus da cabeça, o país sugere uma extensão maior, uma multiplicidade de situações, de dimensões de existência que ali convivem. No castelo do lótus entre as sobrancelhas. Então, este centro, com frequência associado ao centro da vontade. Então, o centro da vontade dinâmica parece muito apropriado que ele seja associado ao senhor de um castelo, onde ele está, onde ele tem como que o domínio mesmo geográfico, né? Os castelos geralmente eram situados em elevações do terreno, eles não estavam em vales, mas geralmente no topo de colinas ou montanhas, de onde eles pudessem ter como que o domínio, mesmo visual, do reino. Então, o castelo do lótus entre as sobrancelhas, na passagem do lótus da garganta. Então, a dinâmica de manifestação, de expressão deste centro parece bem apropriadamente descrita pela passagem. Ele é um centro de passagem, de manifestação, de exteriorização, de comunicação.
interliga, digamos, o alto até o exterior, no reino do lótus do coração. Então, com muita frequência, essa presença aí no coração é descrita como uma expressão, uma manifestação do Senhor. Então, é como se o rei ou a rainha que residem e tem aí a sua morada, o seu trono, mas não apenas delimitada pela presença limitada do castelo, mas é um reino que se estende a partir daí, desse centro. Na vasta imperial extensão do lótus do umbigo. Então, o centro da força dinâmica de manifestação, do dinamismo da manifestação, ele descreve como uma grande vastidão, uma extensão vasta e imperial, onde as forças têm o poder urgente da manifestação, da realização, da concretização. E chegando, por fim, ao centro da base, nas partes diminutas do estreito centro inferior. Então, aí tudo vai como que se delimitando, se estreitando, até chegar àquele lugar profundo, a morada, a toca, o ninho onde a serpente dormia. Então, esse processo de transformação vem acontecendo de cima para baixo, tocando, despertando e transformando cada um desses centros. Então, a passagem que será recitada: tudo passou por uma alta mudança celestial, rompendo a cega, muda parede do negro inconsciente, cada parte do ser tremulando com deleite, jazia, inundada com marés de felicidade. No país do lótus da cabeça, no castelo do lótus entre as sobrancelhas, na passagem do lótus da garganta, no reino do lótus do coração, na vasta imperial extensão do lótus do umbigo, nas partes diminutas do estreito centro inferior, no lugar profundo onde a serpente dormia, um firme solo foi feito para o poder descendente do céu. Então, revelador a maneira como essa passagem é concluída. Então, o despertar, a ascensão e depois a descida da transformação, passando gradualmente de forma descendente pelos centros. Mas é interessante esse último verso: um firme solo foi feito para o poder descendente do céu. Então, isso sugere que essa dinâmica de interação entre o alto e o baixo, entre as dimensões do espírito e as dimensões da matéria, as dimensões do espírito e as dimensões da alma manifestada, é uma dinâmica que vai permanecer, e ela tem como que uma exigência de que uma base firme, sólida, inabalável seja manifestada. Então, a transformação não é no sentido de uma eterização, de uma sutilização que desmaterializa o ser. Ao contrário, vai criar uma solidez inabalável que vai representar a base de sustentação deste processo, dessa dinâmica que nós mal podemos imaginar ou supor. Mais uma vez, a música aqui toca um daqueles pontos supremos. De novo, assumiu, faz com que em duas partes a descrição dos versos. A primeira parte, a música manifesta este poder descendente, e vem logo a recitação da mãe, descrevendo a descida pelos centros.
E na parte que se sucede à fala da mãe, virá primeiro um canto baseado em escrituras indianas que, mais uma vez, evocam estes grandes poderes espirituais que podem se manifestar, evoca e chama pelo auxílio, pelo suporte destes poderes, e, por fim, evoca a própria deusa da terra. E, na sequência, vem o grande tema de Sábio. Então, como eu disse antes, eu fiz aqui uma primeira aproximação, um primeiro ensaio visual de aproximação a isso, mas particularmente na parte final, a força e o poder dessa passagem inevitavelmente evocam as grandes montanhas. E aí é inevitável que se pense que se evoque os Himalaias, mas acho que é possível diversificar as expressões de manifestação dessa força. Isso possivelmente virá depois. All underwent a high celestial change, breaking the black inconscience blind mute wall. Each part of the being trembling with delight, lay overwhelmed with tides of happiness. In the country of the lotus of the head, in the castle of the lotus twixt the brows, in the passage of the lotus of the soul, in the kingdom of the lotus of the heart, in the narrow lotus's broad imperial reign, in the narrow nether center petty part, in the deep place where once the serpent slept, a firm ground was made for heaven's descending might. सुषुम्नापतेन जीव शिव परम शिव पद योजयामि स्वाहा। ॐ यं संकोच शरीरं दहः स्वाहा
शिव सुषुम्ना अथे नमो न शृङ्गार उल्लसोल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हस हसो हं सोऽहं स्वाहा ॐ पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च मां